Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais uma live, terça-feira, 19 horas, sempre no nosso mesmo bate-horário, bate-canal. Então, estamos aqui na Manutenção em Ação no YouTube, onde tem também mais de, 400, 500 vídeos aí nossos de forma gratuita que você pode navegar à vontade e aprender um pouco mais sobre gestão de manutenção. E se for bom para você esse conteúdo, deixa o joinha aqui, porque é uma forma de ajudar a gente e é uma forma da gente transmitir essa mensagem para mais pessoas, porque acaba que o YouTube distribui para mais pessoas que têm o mesmo interesse, né? E se inscreve no canal aí, porque é assim que sempre que surge um novo vídeo, você recebe a notificação se você clicar no sininho ali e se inscrever no canal, você recebe em primeira mão todo o conteúdo que a gente produzir aqui no YouTube, beleza? E fora todas as redes sociais aí, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, a gente está sempre presente aí todos os dias com novos posts relacionados à gestão de manutenção. E hoje eu vou falar de um tema que, na minha opinião, é a visão mais macro da manutenção. Então, que é a hierarquia da gestão de ativos. Então, vou explicar o que é a hierarquia, passar em alguns pontos da hierarquia da gestão de ativos e é esse o tema de hoje. Mas antes, eu vou contextualizar, né, para a gente chegar aqui. Então, assim, quando a gente vai para a indústria, que é o nosso principal know-how aqui, a vida inteira a gente trabalhou na indústria, tudo, a manutenção é uma função muito estratégica dentro da empresa, né? Ela não é o core da empresa, ou seja, a gente não está vendendo manutenção, está vendendo, se tratando de uma indústria, né? O que se produz, então o produto produzido naquela indústria é o core da empresa, é o que a empresa ganha dinheiro. Agora, a manutenção ela vem como suporte extremamente estratégico para que isso aconteça. E quando a gente fala suporte extremamente estratégico, por quê? Eu gosto de falar que produção é igual operação mais manutenção. Ou seja, um opera o equipamento, o outro cuida da saúde do equipamento. E o equipamento é essencial para que haja a produção. Então, é extremamente importante a manutenção ser vista dessa forma, né? Tanto pelas pessoas que não trabalham na manutenção, pelos diretores, gerentes, donos da empresa e setores que não são da manutenção, operação, processo, projeto, etc., como também do próprio pessoal de manutenção. Porque o pessoal de manutenção se valoriza? Sim, mas ele entende qual que é o papel da manutenção dentro da empresa? Muitas vezes não. Muitas vezes quer colocar a manutenção em primeiro lugar antes do próprio core da empresa, que é produzir determinado tipo de material, enfim. Então, dito isso, eu venho com esse tema da hierarquia da gestão de ativos justamente para falar o seguinte: hoje é uma aula de gestão estratégica da manutenção. Então, é a estratégia da manutenção colocado em um framework de gestão chamado hierarquia da gestão de ativos, que é o que a gente criou aqui. E tá compartilhada a tela já? Então, é o seguinte, a primeira coisa, de onde que veio a hierarquia da gestão de ativos, o que é isso, enfim, é uma pirâmide, na verdade um triângulo, né, porque está em 2D, que ela é separada em vários níveis, e esses níveis representam cada uma etapa de implementação da manutenção, ou cada etapa de blocos relacionados à gestão de manutenção. Essa ideia foi tirada por uma pirâmide chamada pirâmide de SAMI, que é Strategy Asset Management, alguma coisa assim, enfim. Depois busquem, deve ter alguma literatura a respeito. Mas o fato é que eu tive contato com essa pirâmide de SAMI lá em 2004, 2005, quando eu trabalhei na Vale, e a Vale estava implementando o chamado Proativo, que era um sistema de gerenciamento de manutenção padronizado em todas as plantas da Vale.
E aquilo assim, aquilo foi muito sensacional para minha vida profissional, tanto que a gente está falando aqui quanto tempo depois, né? Quase 20 anos depois. Então achei muito, muito sensacional. Porém, tinha algumas coisas me incomodavam. E a primeira delas é que era muito burocrático, assim. É uma pirâmide, na verdade, ela está separada em estágios, né? A gente chama cada um aqui, estão separados em 5 estágios. 5 estágios. E dentro de cada estágio tem vários blocos aqui. Então é separado em vários blocos aqui embaixo, como se fosse um tijolinho mesmo, né? E cada bloco vai ter um tema, um assunto aqui dentro relacionado. Então, por exemplo, tem um bloco de cadastro de equipamento, tem um bloco de plano de manutenção, tem um bloco de planejamento e assim por diante. E dentro desse bloco vem uma série de perguntas que é uma auditoria para a gente ver em qual estágio que a gente está, em qual percentual que a gente está de uma manutenção classe mundial, considerando que o pico aqui, a implementação completa, seria uma manutenção de classe mundial, ou seja, uma melhor marca do mercado, um benchmark do mercado. E então a primeira crítica que eu fazia é que era muito burocrático, eram muitas perguntas, que uma auditoria dessa, demorava alguns meses, que no final da auditoria você já tinha que retornar porque não era a realidade mais da empresa aquilo que foi auditado, de tanto que a auditoria demorava. E a outra coisa é que alguns blocos, então, por exemplo, tinha um bloco aqui embaixo, que na verdade para mim ele pertencia ao estágio aqui em cima, assim como um bloco aqui em cima, para mim pertencia ao estágio aqui embaixo, sabe? Para mim ainda faltava algumas mexidas segundo a minha visão, segundo a minha experiência e o que eu mexi. Na verdade, sim, isso eu não vi lá em 2004, 2005, que eu não tinha experiência até então, mas depois de um tempo eu passei a ver assim, e questionar, cara, para mim a implementação é aqui, é esse passo a passo, enfim. Então a gente criou o que a gente chamou de hierarquia da gestão de ativos. Por quê? Hierarquia porque ele segue uma hierarquia de fato. Então é importante que a gente implemente primeiro a base. Então nós vamos falar justamente disso agora. É importante que a gente implemente primeiro a base, para depois implementar o segundo estágio, para depois implementar o terceiro, para depois implementar o quarto, depois o quinto. Não é ferro e fogo porque em alguns momentos a gente acaba usando de um lado ou de outro da hierarquia para poder complementar o que a gente está implementando naquele momento, o que a gente precisa. Mas, via de regra, é uma hierarquia. Querendo ou não, a ideia é implementar primeiro estágio, depois ir subindo, né, na sequência. Então, o primeiro estágio aqui, a gente está falando do PCM e execução. Então, vamos falar um pouco mais desse primeiro estágio, PCM e execução. Então, primeiro estágio, PCM e execução. Tá, qual que é a ideia aqui? A ideia é construir uma rotina. A gente não sabe que manutenção ela é cíclica, né? Ou seja, o rolamento que eu troquei aqui hoje, eu vou voltar a trocar ele algum dia. Ou seja, é um ciclo infinito. Então, ele nunca vai acabar, ou seja, quanto mais eu for eficiente nessa rotina, nessa gestão cíclica, melhor eu vou conseguir ter eficiência nos meus processos. Ou seja, aqui é o feijão com arroz, aqui é o que dá mais resultado, aqui é a base, aqui é o 80-20 da manutenção e aqui é onde a gente vai conseguir estruturar uma rotina que funciona mesmo de verdade. Primeiro ponto é implementação. Então, a implementação de tudo, dessa estrutura, né, ela se dá principalmente por cadastro dos equipamentos, cadastro dos ativos, criticidade, ou seja, determinar o que é mais crítico do que é menos crítico, o que eu tenho que dar mais atenção do que eu tenho que dar menos atenção, e os planos de manutenção, que são as rotinas pré-definidas para a gente seguir essa rotina. Falando em rotina, é o segundo ponto aqui principal, que a gente está falando de
planejamento, ou seja, o aprovisionamento de recursos. A gente está falando de programação. A gente está falando de programação, que é a confecção de um cronograma, tudo, né? E a gente está falando aqui ainda na parte do PCM, do controle, que é a geração de histórico. Ainda não estou falando de indicadores necessariamente, mas a geração de dados suficientes para que a gente crie estatísticas a respeito do que aconteceu. A gente tem a própria execução aqui, que tem várias... A gente poderia citar vários pontos aqui, mas eu vou separar principalmente em detecção de falha, ou seja, aqui está o inspetor ou a própria preditiva para anteceder a falha e aí solicitações de serviço, enfim. A gente tem aqui a execução propriamente dita, execução, vou colocar eletromecânica, né? Então, os procedimentos operacionais que cada executor está ali na máquina para fazer, enfim. E a gente tem várias outras, a gente poderia separar em vários outros assuntos aqui, por exemplo, vou chamar de suporte, entre aspas, né? Porque, por exemplo, a parte de materiais, controle de materiais, ela vai suportar muito bem a parte do planejamento. Assim como a programação, tudo que está sendo feito aqui, ó, essa parte de implementação vai suportar a rotina. A programação, por exemplo, vai suportar a execução eletromecânica. Os planos de manutenção vão suportar bem a detecção de falhas e assim por diante. Então, está tudo interligado numa roda que gira perfeitamente. É como se fosse um conjunto de engrenagens que estão sincronizadas e que giram perfeitamente. Tudo isso daqui, então, é o que vai ser desenhado como a rotina, como aquele padrão a ser executado. Na grande maioria das vezes nós estamos falando de uma rotina semanal, né? Esse ciclo girando semanalmente e é o que vai dar toda a base da manutenção. Assim, sem isso daqui a gente não vive, não dá para falar em preventiva, não dá para falar em gestão, não dá para falar em nada disso. Essa daqui é a base. E é claro que assim, aqui ainda a gente colocaria todos os documentos relacionados, por exemplo, solicitação de serviço, ordem de serviço, está tudo aqui dentro. Está tudo nesse padrão que é o primeiro estágio, que é a base de tudo. E aí a gente vem para o segundo estágio. O segundo estágio é o gerenciamento, que é um passo para cima, ou seja, é a visão do gerente, do supervisor, do coordenador. É como se desse um passo acima, sobe um degrau e olha mais de cima o contexto geral e a gente vê essa gestão acontecendo. Então aqui, basicamente, a gente tem segundo estágio. Basicamente, a gente tem aqui, vou colocar gerenciamento. A gente pode dividir em... Deixa eu ver, em 3 grandes grupos aqui, que é custo, KPIs e estrutura. Então, custo, nós estamos falando de OPEX, CAPEX, ou seja, custo de investimento, que é o CAPEX, custo de operação, que é o OPEX, aí vem todo o controle de custo, vem tudo que está dentro do custo da manutenção, tá? Então, desde o orçamento, o controle de custo, o forecast, o controle previsto realizado, etc. Então, é uma visão mais gerencial, uma visão mais de fazer a roda girar dentro de um custo ótimo para a empresa. KPIs é a sigla para Key Performance Indicators, ou seja, indicadores-chave de performance. Então, a gente está falando de indicadores aqui. E aí, custo poderia estar aqui dentro, a gente separa, né, pela importância que tem em custo e por ser bastante diferente no que diz respeito aos outros indicadores. Aqui a gente pode estar falando de disponibilidade, ou né, OEE, que a disponibilidade está aqui dentro do OEE, MTBF e MTTR, que são, na maioria das vezes, analisados juntos. A gente está falando de backlog,
de cumprimento da programação, cumprimento do plano preventivo, por exemplo, e assim por diante. Aqui vai estar muito mais ligado à necessidade de cada empresa, de cada setor de manutenção para estruturar bem quais indicadores são necessários. E por fim, estrutura, por quê? A liderança, ela que provê também os recursos, né? O custo está com ela, os indicadores, o direcionamento e os indicadores vão falar se estamos indo na direção certa ou não, enfim. Então, estrutura, a gente está falando de estrutura física e digital. Então, nós estamos falando mesmo de oficina, na questão física aqui, oficina, computadores, mesa, cadeira, ferramentas e assim por diante. Toda a estrutura que a manutenção precisa. Eu dou manutenção aqui em algumas coisas tal que eu vou precisar de um galpão com uma ponte rolante para poder içar os componentes que eu dou manutenção. Então, tudo isso entra na estrutura física, que é uma preocupação muito mais gerencial, mas que está suportando para que toda aquela roda do primeiro estágio rode bem. Assim como estrutura digital, né? A gente está falando aqui de software de manutenção, de qualquer software, né? Qualquer meio digital que vai nos facilitar para que a gente consiga gerir bem toda a manutenção. Beleza, aí a gente vem para o terceiro estágio. Então, o terceiro aqui é a engenharia. Aí, a engenharia já tem um papel bastante diferente. Por quê? O primeiro estágio de PCM execução está girando toda a rotina. O segundo estágio, o gerenciamento, está suportando toda essa rotina. O terceiro estágio, engenharia, está melhorando toda essa rotina. Ou seja, ele não entra tanto na rotina quanto... O primeiro estágio é a rotina, propriamente dito. O segundo está muito ligado à rotina, ela está fazendo parte ali da rotina. O terceiro não, o terceiro foge completamente à rotina, ou seja, é uma visão fora da rotina para melhorar a rotina. Então, é como se a gente usasse ferramentas aqui para parar as arestas que existem para a gente melhorar continuamente. Então, a engenharia ela garante a melhoria contínua dos nossos processos. E, cara, se a gente não está melhorando, a gente está piorando. Isso é fato. Então, a engenharia, basicamente, ela está estruturada em 4 pilares, que são confiabilidade, indústria 4.0, indústria 4.0, 4.0, projetos e melhorias, e normatização, procedimentação. Normatização, procedimentação. Tá bom, então o que a engenharia de confiabilidade, esse primeiro pilar, fala, né? Confiabilidade aqui dentro estão ferramentas como FIMEA, RCM, análise de falha, as próprias curvas de confiabilidade, assim por diante. O que é o foco desse primeiro pilar da engenharia de manutenção? O foco desse primeiro pilar é dar a maior confiabilidade possível para os equipamentos. Confiabilidade está relacionada à palavra confiança, que nada mais é do que a confiabilidade um percentual de confiança que eu tenho em relação a uma linha de tempo, né? Que eu tenho naquele meu equipamento, componente, que ele não vai falhar. Ou seja, se ele está no 100% de confiabilidade, é como se eu tivesse o equipamento 0 km. Se eu tenho 0% de confiabilidade, é como se eu tivesse a falha. Então, uma curva que ela decai com o tempo e a gente sabe o tanto que a gente pode confiar no equipamento. Muitas, ou na maioria das vezes, é um campo muito mais teórico do que prático. O conceito de confiabilidade.
Porém, se a gente tem esse conceito muito bem estruturado na nossa cabeça, vai nos ajudar muito na parte prática da gestão. Então, com ferramentas como FIMEA, como RCM, o RCM, por exemplo, Reliability Centered Maintenance, ou manutenção centrada em confiabilidade, é uma excelente ferramenta para nos dar um plano de ação para melhoria contínua de um determinado equipamento que a gente está fazendo esse estudo de confiabilidade. Então aqui a gente tem, por exemplo, a maioria das ações que saem do RCM estão ligadas principalmente à revisão dos planos de manutenção. Olha só então como é que a engenharia vai aparando as arestas da rotina. O plano de manutenção já não está lá no primeiro estágio, não está lá na rotina. Então a engenharia com RCM, por exemplo, vem lapidando isso. O RCM não é só para revisão dos planos, tá? Mas muitas das ações que saem do RCM em relação à revisão dos planos, então é um exemplo de como a gente vem aparando as arestas. A indústria 4.0, na verdade nós estamos falando aqui de tecnologia. Eu tinha um nome aqui como tecnologia, hoje são de indústria 4.0 porque está muito mais ligado o nome, né, à tecnologia propriamente dito. E o que vai, para que esse pilar, né? O que ele apoia nos pilares anteriores? Por exemplo, hoje a gente tem um Melvin software de manutenção que cuida de toda a rotina, toda aquela base. E a gente utiliza, por exemplo, a cloud, né, nuvem para armazenamento de dados. A gente utiliza aplicativo com wireless, que é outra tecnologia proveniente da indústria 4.0 e assim por diante, para ser mais eficiente nos nossos processos. Ou seja, a indústria 4.0 vem suportando, aliás, boa parte da preditiva vai estar aqui, vem suportando para que a gente tenha cada vez processos mais eficientes, processos melhores na gestão de manutenção. Projetos e melhorias está mais ligado a uma parte técnica, então de campo mesmo. Estou melhorando o meu equipamento. Então, ele está muito ligado a um apoio à execução, muito mais do que à gestão. Então, eu diria que a confiabilidade está mais ligada à gestão, a indústria 4.0 está um misto de gestão e de execução, e projetos e melhorias está muito mais ligado à parte de execução do que gestão propriamente dito. E projetos e melhorias são aqueles pequenos projetos, tá? Não do setor de projetos, enfim, mas de um retrofit, por exemplo, de uma mudança de layout. Então está ligado não somente ao equipamento propriamente dito, mas ele dentro de um contexto operacional, que aliás quando a gente estuda o equipamento dentro de um contexto operacional, é o princípio básico da RCM. Então, projetos e melhorias é a manutenção apoiando também nessa parte de conseguir dar o apoio, por exemplo, à parte de produção, de processo, como eu falei, uma mudança de layout, ou então alguma melhoria que vai fazer com que o equipamento produza mais, enfim, não necessariamente de manutenção propriamente dita, mas alguma alteração na originalidade do equipamento. O quarto pilar é de normatização e procedimentação, que aqui a gente está falando de normatização de NRs. Então, as principais aí que estão ligados a gente, NR10, NR12, NR13, essas são as principais, né? NR10 de elétrica, NR12 de equipamentos e instalações e NR3 de vasos de pressão. Esses caras aqui, eles são muito... É um ponto sensível nosso da manutenção e merece uma atenção redobrada e está muito mais na parte de engenharia, porque não deixa de ser uma padronização também, segundo a norma ANR de cada parte aqui, né? Elétrica, instalações e vasos de pressão. E a procedimentação, ela está muito ligado ao sistema de gestão da qualidade, ou sistema de gestão integrado, que é a padronização dos processos, ou seja, qual que é o manual da manutenção, o que dita como a manutenção vai ser realizada, com missão, visão, valores, os principais conceitos de manutenção, as principais diretrizes da manutenção. Isso pode explodir para uma... aqui tem um conceito também de pirâmide bastante interessante, né?
que é, por exemplo, mas é de cima para baixo, não de baixo para cima. Ou seja, tem um manual de manutenção que dita as diretrizes. Aí vem uma segunda camada aqui que vai dar um foco um pouco maior no detalhe, né? Então, são fluxogramas de processo descrevendo o processo, são procedimentos operacionais, etc. E uma terceira camada aqui que são como se fossem as instruções de trabalho, que pode ser as próprias ordens de serviço, que é o que demanda propriamente, é a última etapa com volume maior que faz com que essas diretrizes lá de cima aconteçam, né? Então é a parte de procedimentação. Isso tudo forma a engenharia que ela está lapidando, ela está melhorando continuamente os processos anteriores. Tá bom, agora vem o quarto estágio. O quarto estágio aqui é o TPM, ou Manutenção Produtiva Total. Então, o TPM, ou Manutenção Produtiva Total, Total Productive Maintenance, né? É um sistema de gerenciamento de manutenção, vou até Total Productive Maintenance. Eu não coube aqui, mas enfim. Que é um sistema de gerenciamento de manutenção criado no Japão, estruturado em 8 pilares, que coloca o setor de manutenção no centro da empresa, como se a manutenção tivesse aqui, e ligado a ela os setores da empresa, setor de processos, setor de projetos, setor de RH, setor de segurança, saúde e meio ambiente, enfim, e assim vai. Projeto, processo, produção, mais um P aqui, e assim vai. Então, quais são esses pilares, né? Esses 8 pilares? Primeiro, eu vou começar com manutenção autônoma. A manutenção autônoma é que originou, na verdade, todo o TPM, que é passar pequenas atividades de manutenção para os operadores. Então, limpeza dos equipamentos, algumas lubrificações, algum checklist básico para ver qual que é o estado do equipamento, enfim. Isso nasceu no Japão na década de 50, onde o Japão pós-guerra vivia um momento de falta de mão de obra, e surgiu essa ideia numa terceirizada da Toyota para que conseguisse suprir essa necessidade de mão de obra que não tinha e passar algumas atividades para os operadores. A manutenção autônoma ela vai funcionar tão melhor quanto mais próximo o operador for do equipamento. Por exemplo, um operador de CNC, de torno, funciona muito bem, de usinagem geral, um motorista de caminhão funciona muito bem. Mas imagina numa siderúrgica o operador operando de um PLC, vários equipamentos, de uma central que ele esteja longe do equipamento. É possível implementar manutenção autônoma? Totalmente possível. Vai funcionar? Vai, mas não tão bem quanto, ou não tão ativo quanto um caminhão, por exemplo, ou um torno e assim por diante. O segundo aqui é a manutenção especializada. Manutenção especializada é a própria, ou também manutenção planejada. Você pode ver essa nomenclatura de diferentes formas, dependendo da tradução. Aliás, o primeiro livro a respeito de TPM se chama Introduction to TPM. Eu nunca vi esse livro em português, do Nakajima. E a manutenção especializada, ela nada mais é do que a própria manutenção, ou seja, os 3 estágios anteriores representam esse pilar aqui. Aí vem a melhoria focalizada, ou também chamada de melhoria contínua, dependendo da tradução que se faz também. A melhoria focalizada ela está estruturada em cima do CAPDU, que é o PDCA começando pelo C, e o indicador OEE, que foi então é o principal indicador do TPM, é o indicador que mede o rendimento global dos equipamentos. Só fazer esse parênteses aqui, o PDCA é o ciclo de melhoria contínua, onde é o
P, plan, planejar. D, do, fazer. C, check, checar. E A, act, agir. O que o TPM fez? Ele chegou a um questionamento do seguinte: cara, por que nós iremos planejar ações, executar ações que não nos dão resultado necessariamente? Então, a ideia do TPM é começar o ciclo não pelo P, mas pelo C. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Essa mudança de mindset aqui, né? Ao invés de começar pelo P, eu começo pelo C. É porque aqui, primeiro, eu meço, então, principalmente aqui, é o OEE aqui, que aí sim eu analiso isso, planejo as ações, um plano de ação, executo e volto no OEE de novo para ver qual o resultado que deu. Então, é uma estrutura bastante inteligente, né? E que eu usei e uso a minha vida inteira isso daqui. Quarto pilar de gerenciamento do ciclo de vida. Ou também, que vocês vão ver muito pouco essa tradução dessa forma de gerenciamento do ciclo de vida, vão ver muito mais controle inicial para novos projetos, que essa é a interface com o setor de projeto. Então, olha só recapitulando, manutenção autônoma é a principal interface com a operação. Manutenção especializada é a própria manutenção. Melhoria focalizada, principal interface com o setor de processo. E gerenciamento do ciclo de vida, principal interface com o setor de projeto. Então, é onde... E por que eu prefiro o gerenciamento do ciclo de vida do que controle inicial para novos projetos? Controle inicial para novos projetos dá uma ideia de que a manutenção está entrando no novo projeto. Só que é muito mais extenso do que isso. O gerenciamento do ciclo de vida, ele está analisando desde o início da vida do equipamento até o final da vida do equipamento para que a gente aprenda o máximo em relação à vida dele e consiga utilizar numa possível expansão, numa possível melhoria, numa possível compra de um novo equipamento e assim por diante. Tá? Então, também é um pilar sensacional, assim, muita coisa aqui dentro. Vem o quinto pilar, que é o ET, ou Educação e Treinamento, que é uma interface com RH, naturalmente, e que o TPM prega muito mais o treinamento prático. Treinamento prático é o que o TPM mais prega. Inclusive, ele tem ferramentas, por exemplo, como LUP, L-U-P, que significa lição de um ponto, que nada mais é do que uma folha A4 pregada no equipamento, ou próximo ao operador, ou próximo a quem precisa daquele conhecimento, com treinamento em uma folha A4. Então, esse é o quinto pilar, que é de educação e treinamento. Sexto pilar, eu estou colocando numa ordem aqui, esses 4 pilares eram chamados de pilares primários, mas não tem muito uma ordem não, tá? Então, o sexto aqui é a manutenção da qualidade, pilar de manutenção da qualidade, que é a interface com, naturalmente, o setor de qualidade. Não somente o setor de qualidade do produto, mas também do sistema de gestão da qualidade, ou seja, da padronização dos processos. Então, é onde entra bastante daquele quarto pilar da engenharia de manutenção, ele entra bastante aqui, suportando a manutenção da qualidade no que diz respeito ao sistema de gestão da qualidade, mas também interface da manutenção com a qualidade do produto que está sendo produzido. Por exemplo, ao equipamento se desgastar, naturalmente, ele vai ter uma eficiência menor e ele também pode gerar falhas no produto. Então, essa interface ela é tratada na manutenção da qualidade. O sétimo X, que é a sigla para Security, Health, Environment, saúde, segurança e meio ambiente. Segurança, saúde e meio ambiente, aqui na ordem, né? E a interface da manutenção com a segurança, com o meio ambiente e tudo mais. Na prática,
a grande maioria das demandas da segurança, principalmente no que diz respeito a instalações, equipamentos, elas acabam indo para manutenção executar, né? Então tem uma interface muito grande aqui. E, por exemplo, como é que as coisas se conectam, né? O meu mestrado foi em manutenção produtiva total. Eu estudei caldeiras a vapor, que está aqui na NR3, né? Um vaso de pressão, e que a gente identificou que o Xi aqui é extremamente importante por causa da NR13, por ser um vaso de pressão e precisar de, né, inspeções anuais do vaso de pressão, com uma série de testes, ultrassom, etc., para garantir a segurança, mas também o meio ambiente aqui, porque ela produz gases de exaustão, está queimando um combustível e esse combustível precisa ser tratado. Então as coisas vão se juntando, né? E por fim aqui o TPM Office, que é a interface da manutenção com o setor administrativo. Quando a gente fala de gestão de ativos, tudo é um ativo, né? Tudo que eu costumo brincar que o médico cuida do ser humano, o botânico das plantas, o veterinário dos animais, e para todo o resto que não respira somos nós. E são os ativos, né? Assim, uma sala é um ativo, um carro é um ativo, um equipamento industrial é um ativo também. E aqui o TPM também aqui uma ferramenta muito ligado a isso é o 5S, né? Que o 5S, para eu não esquecer, eu sempre penso de olho, que é de olho, né? Descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. Isso me faz lembrar facilmente desse conceito, né? E aí eu vou até colocar uma coisa aqui. Vamos para o quinto estágio e aí eu falo sobre a própria gestão de ativos, o nome, né? O quinto estágio, então, que é o WCM ou World Class Maintenance. WCM é mais utilizado como World Class Manufacturing, né? Mas a gente usa aqui como maintenance também, né? Manutenção. Então, manutenção de classe mundial, que nada mais é do que benchmarking e benchmark. Então, o que são esses conceitos e para que serve? Como é que essa etapa do estágio aqui? Então, tá muito mais ligado a esses dois conceitos de benchmark e benchmarking. O benchmark ele é tido como a melhor marca do mercado, ou seja, é o que é um número mesmo, né? A disponibilidade de laminadores no geral é de quanto? Então, assim, a gente tem a Abraman, por exemplo, a Associação Brasileira de Manutenção, que faz uma pesquisa bianual onde vários profissionais do Brasil inteiro respondem essa pesquisa e a gente tem alguns números médios de cada segmento de indústria, etc., que dá para a gente comparar os números de benchmark entre empresas ou entre setores, etc. O benchmarking com esse ING no final, na verdade, são as melhores práticas que levam a gente a atingir o benchmark. Então, são as melhores práticas que nos levam a atingir os melhores números. E aqui nós estamos falando de tudo para trás. É como se fosse o quinto S do 5S, né? A consolidação de todos os estágios anteriores. E aí o que eu queria falar, para a gente começar a encerrar aqui, é que eu chamei de hierarquia e eu falei por que hierarquia, porque é importante. Não dá para a gente falar, por exemplo, de benchmark. Benchmarking, sim, a gente não ter nem os planos de manutenção, toda aquela rotina estruturada da base. Então, é uma hierarquia. E quando a gente fala de gestão de ativos, o primeiro passo para a gente entender ativos é o que eu falei anteriormente, que não é somente o equipamento, mas é qualquer coisa que a gente dê manutenção, instalação, etc. Mas também, com a gestão de ativos, veio uma ISO fugiu a ISO 44 ou 55? Caramba.
55 mil. Pesquisei, por favor. ISO de gestão de ativos, 55 mil. Nossa, deu um branco aqui. Enfim, a gestão de ativos é... 55 mil e eu sempre coloco um na frente, né? Não sei por que eu pensei em 44. Mas, enfim, a ISO eu já li algumas vezes, reli, etc. Tal. É interessante, mas quando eu olho para o TPM, ele é um framework muito mais estruturado para colocar em prática aquilo que a gente entende como as melhores práticas, estratégias de manutenção, etc. A ISO 55001, ela está muito mais numa visão estratégica, mas pouco prática, sabe? Pouco... Você lê várias coisas importantes, mas que ela não te leva muito à prática da execução disso. E quando eu olho para o TPM, para mim, toda a hierarquia da gestão de ativos, tudo que a gente está falando aqui, está aqui dentro, porque é uma visão mais ampla, tá? É uma visão mais ampla, mas que o TPM já tinha também. Então, é uma visão de não olhar somente para o ativo, somente para a manutenção, olhar para um contexto global, olhar para a empresa como um todo, e não só como uma visão de manutenção. Muita gente fala assim, não, gestão de manutenção é completamente diferente de gestão de ativos, não sei o que, tal. Várias pessoas defendem muito veemente isso. Mas o fato é que, para mim, eu não vi nada na ISO 55000 que não fosse falado no que eu falei aqui hoje. Na rotina, no gerenciamento, na engenharia de manutenção e principalmente no TPM. Porque o grande diferencial que as pessoas falam da gestão de ativos, para mim, não é um diferencial, mas é o diferencial do TPM. Já tinha sido falado antes em outra metodologia que é o TPM. Mas, de uma forma ou de outra, a gente considera que a hierarquia da gestão de ativos é o cerne aqui, o espinha dorsal, uma visão global, geral, visão macro da estratégia de manutenção como um todo. E aí, é claro, a gente pode entrar em cada um desses blocos, em cada coisinha aqui, para a gente poder ir destrinchando e fazendo com que isso daqui tudo funcione bem, né? É isso, o conteúdo que eu queria passar hoje, então, é sobre a hierarquia da gestão de ativos. Espero que hoje não é um conteúdo para ensinar a fazer alguma coisa, mas para dar a visão global de algo que eu considero bastante importante, no mínimo, ter conhecimento disso, tá? E é o que eu falei, se a gente não está melhorando, a gente está piorando. Então, se a gente implementa muito bem essa rotina e não faz nada, a tendência é que essa rotina comece a piorar. Então, tendo conhecimento do todo, a gente implementa a rotina, a gente vem para todo o controle de indicadores e a gente começa a melhorar os processos, a gente começa a trabalhar as interfaces da manutenção com todos os setores da empresa e aí sim buscar as melhores marcas e ir melhorando cada uma das etapas do processo, onde, na verdade, tudo se conecta, né? Tudo está conectado, não tem nada isolado aqui. Beleza? Abraço a todos, quinta-feira, podcast às 19 horas, terça que vem, mais um tema relacionado à gestão de manutenção e nos vemos, como sempre, aqui no canal Manutenção em Ação no YouTube. Valeu!